Felipe Coutinho no Newcastle, a especulação do dia lá na BBC. Felipe Coutinho na Internazionale de Milão, numa troca com Lautaro Martino, especulação de alguns veículos espanhóis. Também na BBC, repercutindo o interesse de Arsenal no Willian, do Tottenham no Willian, que é jogador do Chelsea, que tem o seu contrato se encerrando ao final da temporada. Como o Willian seria uma transação gratuita e o Coutinho uma transação que envolveria eventualmente uma troca ou um valor financeiro importante, a frase para vocês analisarem é a seguinte: esportivamente falando, hoje é melhor contratar Willian do que Coutinho. Tem um outro fator aí, o Coutinho tem 21 anos, o Willian tem 31, tá? Porque são dois brasileiros que muito provavelmente vão mudar de clubes ao final da temporada. O contrato do Willian termina com o Chelsea, deve buscar um outro clube, muitos falam de Arsenal e Tottenham. O Coutinho não deve ser utilizado pelo Bayern de Munique, também deve sair fora. Falando desses dois meias brasileiros... Quantos anos tem o Coutinho? 28. 28 anos. O Willian, 31, Coutinho, 28 anos. Ali, a frase é, esportivamente falando, hoje é melhor contratar Willian do que Coutinho. Você acha que essa frase é verdadeira ou essa frase é falsa? Cara, eu acho o Coutinho mais bola do que o Willian, tá bom? Mas eu tenho mais segurança, eu não tenho dúvida nenhuma no Willian. Eu não tenho a menor dúvida que o Willian vai chegar lá e vai fazer o que ele faz sempre. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Agora, também, se o Coutinho jogar o que a gente já viu ele jogar, você vai levar o melhor jogador do time. O Willian não vai ser o melhor jogador do time. Você entendeu, não? Tem muita gente mandando aqui 21. Se eu falei 21 anos, é 31, tá? Falei 40. Por isso que eu falei, perguntei de novo, aí você falou 28. O Coutinho 28 e o Willian 31, tá? Só para deixar aqui claro. Peço desculpas se eu falei alguma coisa. Achei que a diferença fosse maior, hein? Entre um e outro? Na minha cabeça, a diferença seria assim, para mim o Willian já tava com uns 33 e o Coutinho com 26, mas é que o tempo passa, né, irmão? E outra coisa, eles foram protagonistas muito jovens, né, cara? Uhum. O Coutinho com 16, 17 anos, era o melhor jogador do Vasco, né? O Willian tem quanto tempo de Europa aí, de Shakhtar e tudo, né? Ele foi em 97 para a Europa. Agora, você entendeu qual que é a minha dúvida? O Willian em 2007, né? E assim, o Coutinho ele faz 28 daqui a 10 dias, tá? Mas pro efeito da temporada que vem, ele vai estar com 28 anos para falando da contratação. Você tá com dificuldade. O que você tá falando é o seguinte: para você, o Coutinho joga mais. Só que o Coutinho não joga mais sempre. O Willian joga sempre muito bem ou sempre no nível que você sabe do que ele pode entregar. E aí, Alê? E aí, você quer votar? Eu quero que você responda a frase, que é a seguinte: esportivamente falando, hoje é melhor contratar o Willian do que Coutinho. Cara, eu vou no otimismo, cara. Eu vou no cara que eu acho que pode, analisando o máximo de cada um, qual eu preferiria. Então eu vou votar no Felipe Coutinho. Então, pro Alê, a frase é falsa. Esportivamente falando, hoje é melhor contratar o Willian do que Coutinho. Pro Alê é falso. Ele contrataria o Coutinho. E você, André Henning, como é que você analisa essa frase? O Richelli Alencar fala, verdadeiríssimo, Coutinho se esqueceu como jogar. E aqui tem muita gente que fala assim, Coutinho é igual o Ganso. Mandou aqui o Paulo Israel e por aí vai. Igual o Ganso, eu acho que não, porque o Ganso não bateu num Liverpool, não bateu num Barcelona, até mesmo num Bayern de Munique. Na Inter, quando ele vai pra Inter, a Inter, se eu não me engano, tinha acabado de ser campeão da Europa. Nesse período aí. Titular da seleção, né? Então assim, mais que o Ganso. O Coutinho vai fazer 28 agora em junho, certo? 12 de junho, Isso. Dia dos Namorados, não é isso? Dia dos Namorados, daqui 12 a 15 de junho? dias, por aí. Isso. 16 e o Willian vai fazer 32 em agosto. Então assim, existe uma diferença de idade. Mas, a pergunta, ela é esportivamente falando. Então eu imagino que o Helsinki, aliás, vive grande fase o Helsinki, hein? Grande fase. Depois que ele bateu de frente com o Ale Oliveira, só deu ele. Ontem errou de novo, viu? Depois eu te conto. Tá bom.
Mas não manda áudio não, senão eu vazo amanhã. Então, assim, vive grande fase o Rio 5. Eu imagino que ele colocou esse esportivamente falando, justamente para a gente não levar em consideração a idade dos dois, a diferença de idade. E principalmente a questão contratual, porque o William você traz de graça, né? O Coutinho você tem que gastar, sei lá, um ativo seu do clube para troca ou gastar muito dinheiro, né? Tem que gastar um cascalho. Então, assim, esportivamente falando, eu vou dizer para você que, inclusive, eu não preciso de mais do que 30 segundos para pensar. Eu viria de William fácil. Iria de William fácil. Fácil. Você pensar já é uma coisa que me surpreende bastante. Agora, porque eu acho justo que o William até vença. Eu não sei o voto do Mauro, acho que nem ele sabe. Porque ele não... Escuta, você já deu o seu voto? Mas só que então fica na sua aí, irmão. Eu só queria reforçar o seguinte: no auge, o melhor do William, que é muito bom jogador, e o melhor do Coutinho, quem jogou mais futebol? Mas não é essa questão, pergunta. Irmão. Não é essa questão. Não é. Esportivamente falando, hoje é melhor contratar o William do que Coutinho. Hoje. Não é contratar no auge. O Coutinho, vamos colocar em números aqui. Mas que garante que o Coutinho vai voltar ao auge? Então, pois é, vamos colocar em números aqui. Quem garante que não? Não, tudo bem, ninguém mas vamos também. colocar aqui. Vamos entender aqui, Ale, o auge do Coutinho num nível... Usando aquela numeração que a gente fazia lá das plaquinhas, das cartinhas, vamos colocar 92? É um bom número para você? 92? 91, 92, tá. Hoje, o Coutinho tá quanto? Hoje. 78? 85. Eu acho que menos. 85? Botei 68. Cara, se ele tivesse 85, o Bayern contratava. O Barcelona queria de volta. Eu acho que é um 78. Eu acho que ele tá nos 70. Por ali, cara. Então, assim, a distância é muito grande, cara. É muito grande. Hoje, assim, o William te entrega quanto nessa cartinha? Pô, te entrega 86, 85. Não entrega? Mas vamos lutar pelos 92, pô. Então, seu time luta, o meu não. Vai do estilo de vida de cada um, da forma que entende como são os negócios. O Ale foi mais ousado, o André mais conservador, em tese. Não, é porque tem um histórico. Não é só que o Coutinho chegou no Bayern e tá decepcionando tem 6 meses. Não. O Coutinho, desde que ele renovou o contrato com o Liverpool e bateu na porta lá falando que ia embora, depois de 1, 2 meses, e o time em torno dele, que nunca mais foi o mesmo. São basicamente 2 temporadas e meia aí que o Coutinho não consegue jogar no nível dele. Tem duas mais, talvez. E ainda tem questão de comportamento, porque isso que ele fez com o Liverpool, para mim foi uma grande sacanagem. O Klopp foi gente boa, que falou para ele, tá bom, eu vou te liberar, mas eu preciso que você fique 6 meses, porque eu montei o time em torno da sua função, do seu jogo. Então você vai jogar agora a primeira fase da Champions, a gente vai classificar o time, e depois você vai para onde o diabo que te carregue, mas... né? Só 2 coisas. O Coutinho ele jogou muito mais tempo da carreira dele até agora. Jogou muito mais bem do que mal. E fora que com isso na seleção também. Fora que com 28 anos, o cara tem tudo para estar no auge, esportivamente no auge. Mas o auge não vem assim, né? O auge não vem. O cara chega no auge aos 28, porque ele joga muito aos 26, joga muito aos 27, chega aos 28, voando, aí joga o auge dele, né? O Coutinho não tá assim. Achar que o Coutinho vai chegar no auge dele já na próxima temporada é fazer uma aposta como você fez. Fala assim, cara, que ele vai pular dos 75 pro 92, sem ter esse processo de ficar jogando uma boa temporada aos 83, aos 86 e depois chegar aos 92. Eu acho que tem esse lado aí do Coutinho, não? Não, eu acho justo a dúvida. Eu acho justo. Eu só tenho dificuldade para entender, e eu não falei com o Coutinho para saber. Com 28 anos, um cara que a gente já viu ele jogar muita bola, porque o futebol dele desapareceu, ele desapareceu. Desapareceu com 26, não foi com 28. Mas alguma coisa, de repente... boas oportunidades, né? Sim, isso aí seria uma boa entrevista. Boa entrevista, falar, bichão, o que acontecu? Ô, Mauro, até pra gente saber a opinião do Mauro. Não é que o Coutinho teve oportunidades ruins. Ele teve oportunidade no Liverpool, naquela saída ali, tudo bem. Aí ele vai pro Barcelona
e depois para o Bayern de Munique. 2 times campeões nacionais, né? Na temporada em que ele estava lá. E concorrentes ao título da Liga dos Campeões. Competitividade alta, oportunidade boa também. Difícil de ser conquistada, porque é uma competitividade. Mas você está no Bayern de Munique, você está no Barcelona. Vamos lá, a frase é a seguinte: esportivamente falando, hoje é melhor contratar William do que Coutinho. Verdadeiro ou falso? Olha, se o Alê puder cair agora, o áudio ele voltar depois, era melhor. Tudo que o Alê falou da primeira vez, que depois da segunda, na terceira, até a 18ª, eu já não prestei tanta atenção. Mas o que ele falou, eu concordo plenamente com ele. Se o Coutinho é mais desequilibrante, tá? O Coutinho, digamos, é mais bola, é mais jogador, mas a certeza, a convicção que você vai ter pela complexão física, atlética, pela cabeça, não que o Coutinho seja um desvairado, não é isso, mas o Coutinho é mais instável, mais regular. Se você quiser regularidade, o William, até porque o William pode jogar em todos os lados, os 3 lados ele pode jogar, como o Coutinho também foi muito bem e muitíssimo bem com o Tite em 2016 e 2017 na seleção brasileira, como tal externo desequilibrante do Tite. Eu acho o Coutinho mais jogador que o William, mas assim, uma certeza, uma convicção de quem vai me apresentar mais resultados agora seria o William. Ao mesmo tempo, eu preciso ver também o que eu quero para o meu time. Porque, claro, o William é melhor pelos lados. Pode jogar por Então, dentro, o que você quer para o seu time, Maurinho? Então, o que eu quero para o meu time é o William. Eu quero segurança para o meu time. Na verdade, para o meu time mesmo, eu preferiria, se eu pudesse, o Coutinho. Mas, para um modo geral, né, eu vou de William. E aí, Luizinho, só para lembrar um negócio. O Ale tem toda a razão. Essa é uma grande entrevista. Inclusive, se o Coutinho quiser vir ao No Ar com o André Henning, a gente até recoloca revive e refaz aí, né? O programa, revive. Tem algumas entrevistas que o dia que os caras toparem, a gente vai fazer e vai colocar nas mídias digitais aí com o maior prazer. E o Coutinho seria uma delas, porque assim, o Coutinho foi o único cara que o Tite um dia falou sobre o psicológico dele. Sim. O único. Você não viu o Tite falando sobre o psicológico do Alisson, do Daniel Alves, do outro, sempre elogiando, né? Sempre aquele negócio. Pô, o Daniel me entrega muito. Pô, o Alisson vive um momento sensacional. O único que ele chegou e baixou o sarrafo foi o Coutinho. Tem alguma coisa errada com esse rapaz. E tem uma mensagem do Leonardo Felipe, e aí é uma análise. Eu imagino que ele esteja fazendo uma comparação do ponto de vista tático da coisa, que é a seguinte, ele fala: Coutinho é o mesmo caso do Rames Rodrigues, manda aqui o Leonardo Felipe. Não sei se... Cara, alguém tem dúvida que o Rames Rodrigues tem talento? Vou até conferir a idade do Rames, deve ser basicamente a idade do Coutinho, cara. Deve ser 28 anos também. Mais velho. 28, ele é de julho de 91. Vai fazer 29. Esses dias teve naquele programa lá que o Formiga só ganha lá, porque ele faz, enfim, os esquemas com o robô dele. Aliás, vai cair a casa, hein, ô Formiga? Mas, enfim. Já é por isso que não tá. Melhor de 10, né? Então, e aí a pergunta foi: cite 3 jogadores que fizeram uma grande besteira ao mudar de clube. E não por culpa deles, né? Não, mas e aí eu fui buscar jogadores que, depois de um certo momento, apagaram. O Rames é um deles, cara. O Rames, ele faz uma Copa do Mundo maravilhosa, e aí quando ele bate no Real Madrid, ele se machuca, e aí... Mas tem um momento ali, tem um momento no Bayern de Munique, coincidentemente, mas nunca mais foi o mesmo. Então, mas será que falta encaixe tático para caras desse tipo, para Coutinho e Rames? O Rames é principalmente encaixe tático. Eu sempre acho que o jogador, ele se vira, ele acaba dando um jeito de se ele tiver afim, tiver bem, tiver com confiança, ele dá um jeito, mas eu fiz uma resenha com o Philippe Coutinho quando ele estava no Barcelona. Aliás, é o visual mais bonito que eu vi que eu fui em muita casa de rico aí, né? Espetacular, hein? Tem inclusive o drone lá, o cara botou o drone, porque ele era semi-vizinho do Messi, que é um bairro que eu não sei o nome lá tipo uma cidade ali esqueci o nome lá. Eles moram lá no topo do morro, não é isso? Você vendo de Barcelona lá atrás. Não é Le Castellet? Um negócio desse. Alguma coisa assim, que você vê lá do campo, não você vê lá em cima aquela cordilheira que fica ali, que rodeia Barcelona, não sei nem se é assim, não sei nem se é uma cordilheira, mas tem um morro lá. E aí você fica de frente pro morro e olha para baixo, tá a praia, um visual assim incrível. E aí ele já não estava bem no Barcelona. E aí eu perguntei para ele o que estava acontecendo. Ele falou que ele adora. Ele é um cara muito tranquilo, assim, muito na boa, assim. Não é um caso, por exemplo, do cara que fica na noite, que bebe, que não é nada disso. O Philippe Coutinho não é nada disso.
E ele estava falando que ele tinha muita vontade de vingar ainda no Barcelona, que era um processo de adaptação e que ele sabia que ele podia render mais e tal. Eu achei até que ele fosse ficar um pouco mais lá, pelo que ele me falou. Mas não, assim, eu não consegui tirar nada conclusivo dele. Ó, não estou jogando, que a minha cabeça não está boa, ou a posição. Não. O que ele falou basicamente é que ele estava se adaptando. E aí ele precisa de sequência, como a maioria dos jogadores, né? E essa sequência também era mais difícil, porque a concorrência lá é muito grande. Se o cara não estiver arrebentando, vai sentar mesmo. Mas essa conversa eu tive com o Coutinho, mas não foi conclusiva não, viu, Luiz? Eu não sei se é Belamar, Casteldefells, não é? Casteldefells, acho que é isso mesmo. Eu acho que é. Enfim, mas é por ali. Mas falando rapidamente de seleção brasileira, porque eles concorreram em algum momento por vaga, quando só jogava um, depois jogaram os dois juntos, e eu não sei se hoje tem espaço para os dois na seleção sequer juntos. É coisa de um ou outro, André, na sua visão, na seleção brasileira, ou os dois ainda têm espaço juntos na seleção, ou você não convocaria ninguém? Do William e do Coutinho? Cara, o Coutinho, eu acho que ele já tá fazendo hora extra. Eu honestamente seguiria de olho, porque a gente sabe que ele sabe jogar, enfim, seguiria observando, mas já tá fazendo hora extra. E o William, cara, seguindo o meu pensamento de pensar em Copa do Mundo como prioridade, eu sei que tem muita gente que discorda de mim. Eu acho que o Brasil sempre tem que pensar na Copa. Os projetos do Brasil, os ciclos têm que ser feitos para culminar na Copa. E aí não interessa o que acontecer com Copa América, se o que tiver aí no lugar da Copa das Confederações, se é que vai ter, enfim, por mim, dane-se. Copa do Mundo. Pensando em Copa, e a nossa próxima é no final de 2022, e a gente tem opções, eu acho que a gente tem bastante gente pro ataque aí que deve ser testada, que deve ser usada. Então, assim, eu consideraria hoje os dois fora da seleção.